Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação aqui do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto alunos do VDJ que já transformaram seu hobby numa fonte de renda extra. E hoje a gente está aqui com o Vinícius, que vai nos contar um pouco sobre a sua história, de como iniciou a sua marca com jogos de tabuleiro dentro do VDJ e também começou a fazer renda extra dessa forma, né, com seu hobby ali, né? Então, depois de ter tentado ali outras renda extras, né, essa do VDJ foi a que ele começou a crescer. Mas a gente vai comentar um pouco sobre tudo isso hoje, conhecendo um pouco da história aqui dele. Mas antes da gente começar, eu queria já, né, perguntar aí para ti, Vinícius, apresenta aí para nós, né, para quem ainda não te conhece, qual é a tua marca e também, né, quem é o Vinícius, né? Então, tipo assim, poxa, de que cidade tu é, né? Qual a tua profissão? Apresenta um pouco para a galera que possa conhecer a tua marca e também tu. Certinho. Meu nome é Vinícius, né? Eu idealizador da Xeris Board Games e hoje eu atuo em Aparecida de Goiânia. Trabalho como analista de sistemas há mais de 20 anos no mercado aí. Trabalho como programador. Acho que eu até me identifiquei muito com o William, né? Na vez que ele deu as palestras dele, né, falando que realmente ele atuava nessa área. Então, tem um tempinho bom que eu trabalho aí nessa área de programação e tenho achado bacana tudo isso que eu tenho aprendido com o VDJ. Que massa, que massa. E essa parte de programação, assim, é realmente muito fácil, né? Porque é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Tipo, assim, é cansativo, né? Então, né, trabalhar com hobby acaba sendo um alívio, assim, vamos dizer, né? Trabalhar com algo Sim. que gosta de fato. E Aparecida de Goiânia, tu pode contar um pouco para nós, assim, porque eu sei que Goiânia é uma cidade também grande e Aparecida de Goiânia também é uma cidade grande relativamente, né? Tu podia explicar um pouco para nós como é que era o cenário de jogos de tabuleiro antes de tu começar em Aparecida? Tinha concorrência? Já tinha outras marcas? Como é que era isso? Sim, mais em Goiânia, né? Aparecida de Goiânia, a concorrência é bem pouca, né? Mas em vista de Goiânia também, né, não é muito grande, sabe? Eu vi, assim, que realmente seria uma oportunidade mesmo, porque você deu, né, todas aquelas dicas nas aulas gratuitas lá, né, para a gente fazer a pesquisa e tudo, e eu vi que realmente é um mercado bem escasso aqui na nossa região, né? O pessoal, até mesmo, né, onde que eu vou, o pessoal acha que jogo de tabuleiro é xadrez, essas coisas assim mais simples. Eles não sabem com a profundidade é os jogos de tabuleiro. Então eu vi realmente que essa era uma oportunidade bacana para expandir aqui na nossa região. Ah, boa. E assim, dentro dessa questão do início, assim, né? Como é que foi? Porque eu queria saber de onde é que surgiu essa vontade de fazer renda extra com o teu hobby e quantos jogos tu tinha antes de entrar ali no VDJ, né? Como é que foi que surgiu essa ideia? Assim, bem assim, interessante, porque antes eu tinha um jogo, né? Realmente eu tinha o Bang, né? O Bang era o jogo assim que eu tipo era bem apaixonado nele, sabe? Conheci o Bang e tudo, eu tinha conseguido comprar o Bang de dados, né? E eu queria realmente era o Bang de carta, né? Que foi o que eu iniciei, aprendi, né? E com isso eu não tinha mais no mercado para comprar, né? Hoje é até bem escasso de encontrar esse jogo. Uhum. Aí o que acontece? Eu fui procurar maneiras de imprimir. Aí eu consegui imprimir tudo. Eu acho que com os vídeos que eu fui acessando, né? E eu cheguei no anúncio seu, né? No anúncio seu que eu vi que você falando, né, desse mercado de jogos de tabuleiro, vendo nossa, eu falei, pensei comigo mesmo, nossa, que legal, acho que pode dar certo, né? Porque eu não tinha visto nada nesse estilo aqui na minha região, né? Falei, aí eu comecei a pesquisar, né? Comecei ver o que você deu naquelas aulas gratuitas, né? E comecei a pesquisar, fazer uma pesquisa no mercado, até cheguei ver quantas pessoas aluguei para sentir como é que seria o esquema, né? De alugar, de trazer essa ideia, e eu vi que realmente é uma mecânica bacana que realmente traz esse contágio para as pessoas, né? Então, acho que foi muito bom essa experiência, sabe, do início, né, que me trouxe até hoje aqui, está expandindo essa ideia. Massa, massa. E o que eu queria te perguntar, assim, poxa, então tu começou com. Tu tinha um jogo antes de, né, começar de fato ali a alugar, o que realmente é, né, basicamente nada, né, assim, de coleção. E eu queria saber, assim, o que foi. Não, primeiro.
quantos jogos hoje tu possui já na tua coleção, assim, e como é que foi o crescimento dela, assim, né, para que tu, né, quando tu começou a alugar e daí depois quanto tá hoje, assim. Então, eu comecei com um jogo, né, o Bang, e depois eu fui presenteado por vocês, né, com o Dict, né, aí já deu uma animada bastante, né, e aí eu realmente investi, né, investi no início uns 10 jogos, né, que foi o que você indicou, né, na época. Aí eu falei, vou trabalhar agora só investindo, né, o dinheiro que for atraído com os aluguéis e reinvestindo. E hoje eu estou com cerca de 31 jogos, né, e tenho planejado para crescer mensalmente, mas de vista que eu estava de jogos, né, acho que foi um crescimento bastante valoroso, né, então acho que ainda mais de eu conhecer alguns jogos que eu nem sabia que existia, foi muito bacana, sabe, seguindo o top 100 lá, realmente foi jogos assim que me encantou, né, então acho que eu tô crescendo devagarzinho, mas tá crescendo. Não, mas já não, mas já é uma boa coleção, assim, né? Até porque mesmo tem uma pesquisa da Ludopédia, o Censo Ludopédia de 2020, que ele mostrava que tu tendo 51 jogos, né? Então só passando dessa marca de 50, tu já tava, tipo assim, no top 30, né? Nos 30% pessoas que mais tinham jogos dentro da Ludopédia. E olha que a Ludopédia já é de colecionadores de jogos, né? Então, Certeza. hoje, provavelmente, né, se fizesse o censo novamente, pessoas que têm mais de 50 jogos seria ainda menor, né, porque a Ludopédia ficou mais popular, mas quando tu leva isso para Brasil, tipo assim, tu ter 30 jogos, ter 50 jogos, tu, sei lá, tu é 1% das pessoas que tem mais jogos no Brasil, né? Porque justamente as pessoas não são acostumadas a ter tantos jogos em casa, né? E aí que surge essa oportunidade de começar a ter a locadora. Mas eu queria saber, assim, de ti, da onde foi que surgiu a ideia, assim, foi através mesmo das aulas gratuitas ou tu já vinha, tipo assim, o que, né, te levou de fato a mesmo participar ali das aulas gratuitas, né, a se interessar um pouco mais e se aprofundar nessa parte de renda extra com jogos de tabuleiro? Então, eu estava procurando maneiras de empreender, já tem uns 5 anos, a gente estava procurando uma maneira de empreender em alguma coisa, né? E já fiz vários outros cursos, sabe, que realmente me deixou frustrado em algumas áreas, porque fazia o curso e não dava o retorno que eu precisava, né, que eu investia no curso de fato. Aí eu conheci essa oportunidade, né, que se apresentou, eu falei, por que não, né? Eu acho que uma oportunidade nova que está aqui na nossa região, eu falei, eu vou tentar, vou arriscar. E eu falei, eu pensei comigo, né, na época, né, se não der certo, pelo menos jogos eu vou ter, né, para brincar, né, é, mas eu vi que realmente foi algo assim fabuloso, sabe? Os meus amigos compraram a ideia, falaram, nossa, que legal essa ideia sua de alugar jogos, de fazer parte, né, dessa ideia, e realmente foi algo assim que me motiva até hoje. Massa, que massa. E falando um pouco mais sobre essa questão dos cursos, assim, porque a gente pega muita gente que, sei lá, já tinha coleção, já tinha, né, já vinha um pouco disso e tal, mas o assim, qual que foi a diferença que fez com que os outros cursos, né, não trouxessem ali o resultado que tu esperava e que o VDJ fez de diferente, assim, vamos dizer, né? Porque poderia ser, e eu acredito que talvez isso se passou na tua cabeça antes, né? Assim, será que esse não vai ser mais um curso que, né, não, sei lá, vou comprar, assistir, não vai dar resultado? Então eu queria saber, assim, né, qual foi a diferença, assim, que fez do VDJ para poder te trazer esse resultado e fazer renda extra, né? Sim, 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 só compartilhando um pouquinho, né, eu estava, antes de pegar as aulas gratuitas, né, que você disponibiliza, eu estava tava com ideias de falar, não, vou pegar essas aulas gratuitas aqui, vou seguir o barco comigo mesmo, sabe? Vou investir em jogo. Eu estava até pesquisando alguns jogos. Mas eu fui parar para pensar melhor. Na última aula que você falou, né? Você falou de tantas qualidades, né? Que o curso ia dar, que era as ferramentas, o modelozinho próprio, as questões do Instagram, para a gente postar. E eu vi que, para que eu vou reinventar a roda, né? Se já está tudo lá já pronto, eu vou gastar o tempo. Se eu tivesse ido na minha cabeça naquela época, acho que eu não tinha realmente tendo o sucesso, não, vamos dizer o sucesso, né? Tendo a oportunidade de estar alugando um jogo hoje.
Então, acho que ter esse respaldo do curso foi muito bom para mim. A partir do momento que eu comecei a fazer o curso, eu falei que é algo sério, que realmente te impulsiona, né? Igual foi o treinamento treinamento não, foi o de 30 dias, né, que fala, né? Que realmente impulsionou realmente a melhorar algumas coisas que eu estava aplicando. Então, acho que foi algo assim bacana que me deu respaldo, falar assim, realmente esse curso é sério, esse curso vai me dar realmente um, estabilidade, né, para ter uma renda extra. Então, acho que foi dia após dia, né, vendo que realmente o curso fez a diferença. Sim, sim. E não, isso é interessante de saber assim, porque existem né, casos assim de pessoas que poxa, já estavam buscando outras renda extras e acabaram, né, conseguindo isso com os jogos de tabuleiro, mas são poucos ainda, né? Então por isso que é sempre interessante conhecer um pouco mais. E, Uhum. e eu queria saber agora, né, te perguntar aqui um pouco sobre antes, depois, poxa, tu viu ali as aulas gratuitas, pensou assim, vou fazer sozinho, ó, talvez dê certo, né, não sei o quê. Então, e é um pensamento muito comum, né, principalmente, assim, para quem ainda não, quem não empreendeu e tal, não passou, é muito difícil as pessoas darem valor, de fato, para consultoria ou para conhecimento e etc, né? A pessoa diz, não, vou economizar. Só que muitas vezes essa economia não é uma economia inteligente e que leva o negócio a não decolar, né? E nisso daí eu queria saber se tu tinha algum outro receio, né, quanto à parte do aluguel de jogos, tipo assim, né? Então, ou também ao próprio curso VDJ, se tu ficou assim, será que é essa que não é, sabe? Se teve alguma coisa assim que te parou quando tu estava ali, né, ouvindo ali sobre essa oportunidade. O receio maior que eu tive, né, foi a questão de você alugar o jogo, né, e o cliente não devolver. Esse era o maior medo que eu tinha, sabe? Porque eu já estava começando a investir, eu não tinha nenhum jogo, eu já estava começando a investir e já ia ficar no prejuízo. Mas quando você deu aquele respaldo, né, que falou que a gente ia ser assegurado, né, se tivesse acontecido um problema, e tinha também a questão do contrato também, que era algo assim que deixa a questão bem mais profissional, né? E eu acho que te respalda também judicialmente, né? Mas eu acho que tudo isso foi complementou, né, para te dar uma segurança, para me dar uma segurança, né, de que realmente esse curso realmente é sério e alugar jogos dá certo, né? Então, eu, graças a Deus, nunca tive problema, né, de aluguel. Ninguém nunca passou perto de tentar roubar, né? Então, acho que é só um medo temporário mesmo que a gente tem, mas acontece, né? Né, essa parte do medo temporário que tu falou é bem isso mesmo, né? Então, no início a gente fica meio receoso e tal, etc. Mas até porque aqui eu tava vendo um podcast esses tempos que falava sobre isso, né? Sobre a confiança que o povo do país tem uns nos outros, né? E no Brasil a confiança é muito baixa, tipo assim, a gente não confia, a gente sempre pensa, vai dar um golpe em mim, vai me trapacear, vai não sei o quê. Então, como aqui a gente não tem uma confiança tão alta, por exemplo, na Europa as pessoas confiam por padrão uma nas outras, né? Então, Uhum. o que acontece? Esse tipo de negócio, como é o caso do aluguel de jogos, né, tu fica pensando assim, a pessoa vai me roubar e a outra pessoa do outro lado fica pensando, ei, ele vai me dar um golpe, vou pagar e não vai entregar o jogo, sabe? Então, é um processo assim, mas com o tempo, né, a gente vai quebrando isso, né, e trazendo mais pessoas aí pro hobby. Mas eu queria te perguntar também como é que, assim, tu já tinha, tu começou sozinho, né? Eu acho que a colocar em prática ali, a fazer as coisas do VDJ e tal. E eu queria saber, quais que foram as maiores dificuldades que tu teve nesse momento antes de fazer o teu primeiro aluguel, né? Tanto fora do desafio, quanto depois ali dentro do desafio, assim. A maior dificuldade, primeiramente, né, foi me ajustar financeiramente, né, me preparar para comprar os jogos, né, porque eu tinha realmente só um, né, eu falei, até que eu comentei, né, eu não decidi fazer o treinamento, né, o de 30 dias, né, porque eu não tinha jogos suficientes, falei, acho que não vai dar tempo de fazer o próximo. Aí eu fiz o próximo, né, já tinha os jogos em mãos, tudo, e financeiramente eu tive que me organizar na época, né, porque já tinha adquirido o curso, né, e eu tinha que adquirir realmente os jogos. E o tempo também, né? O tempo, eu acho que para me organizar, né, tem que
eslivar as cartas, organizar as sacolas, fazer todo esse procedimento, assim, levou um tempinho, né? Tive dias que eu tive que, até para fazer o curso também, né? Assistir às aulas, eu tinha que assistir, acordar de madrugada para fazer, para adquirir conhecimento, depois no outro dia colocar em prática. Então, acho que foi um processo assim bem corrido, mas foi gostoso de participar, tudo, sabe, do processo. E foi trabalhoso, mas foi bom. No final, assim, acho que foi trabalhoso, mas foi bom. Massa, massa. E eu queria justamente entender um pouco isso, né? Até falando um pouco sobre o tempo, assim, porque depois tanto antes, assim, depois da abertura é mais tranquilo, né? Porque daí é mais WhatsApp, pegar os jogos e tal. Mas antes da abertura, assim, essa questão do tempo foi uma coisa, assim, né? Que tu teve que buscar ali, né? Esses intervalos para conciliar. Como é que é a tua rotina, assim, normalmente, né? Tipo, tu só trabalha ou tem outras coisas que tu faz, só para a gente entender um pouco, porque muita gente fica com essa dúvida. Será que eu vou ter tempo para iniciar essa renda extra com os jogos de tabuleiro? Não, assim, eu costumo falar que o tempo, se você não organizar, né, não faz nada. Então, acho que o tempo é você que faz mesmo. Então, isso, assim, no meu dia, assim, eu trabalho home office, né, ajuda muito nessa questão, né, home office, para organizar meu tempo, tudo. Mas, assim, eu tenho filho, família, né, então acho que acaba tudo ocupando um tempo, né, eles precisam de gastar um tempo com eles à noite, tudo. Então, acho que o tempo que eu tive para me sacrificar foi minhas madrugadas, entendeu? Vou acordar mais cedo, vou me organizar, porque eu preciso investir isso na minha vida, né? Preciso crescer nessa área da minha vida. Então, como eu adquiri o curso, vou me dedicar nisso. Então, assim, acordava mais cedo, tinha vezes que eu aproveitava a hora do almoço que eu tinha, né? Então, acho que foi mais ou menos nesse sentido, né? Que eu fui gastando meu tempo, alguns finais de semana que eu tinha mais tranquilidade, né? Com a minha família, vou estudar um pouquinho aqui, vou colocar em prática. O que eu podia fazer, tem os cronogramas, né? De 30 dias, né? Cada dia que eu, por exemplo, as coisas mais simples, eu ia adiantando os dias, né? Para mais para frente não pesar, né? Então, acho que eu fui fazendo passo a passo, mas eu fui adiantando algumas coisas também que me ajudou também, né? Então, acho que foi mais ou menos por aí. Massa, massa, massa. E o que eu queria te perguntar é como é que foi o teu primeiro aluguel, né? Porque geralmente a gente fala isso, né? Ah, o centésimo, o nonagésimo, sei lá, a gente nunca vai lembrar, mas do primeiro a gente nunca esquece, né? Porque é aquela vez ali de tá indo um jogo pra fora, será que vai voltar, não sei o quê. Então eu queria saber como é que foi essa experiência, assim, para quem foi e tal, para saber também, assim, depois, né? O que tu acredita também que se começar essa renda extra, também trouxe benefícios e ter uma coleção de jogos de tabuleiro, né? Também trouxe esses benefícios para ti e para tua família, né? Então, o meu primeiro aluguel, né? Eu faço parte de uma igreja, né? Igreja evangélica, e a gente reúne todo domingo, né? Então, a minha ideia foi passar primeiro para eles, né? Para ver como é que eles iam se adaptar com essa questão de jogos, tudo. E o meu primeiro aluguel foi diretamente com o meu pastor. E realmente ele alugou, achou bacana demais a ideia, tudo. E, e, e assim, foi algo assim marcante, porque ele até hoje me apoia, né? Até hoje me apoia nesse sentido, até hoje me apoia falando que você não pode desistir. E às vezes a gente promove eventos também na igreja. Então, eu acho que foi bastante bacana, porque eu acho que é um ramo na igreja que todo mundo faz alguns grupinhos, tudo. Acho que é bem legal expandir essa questão de jogos de tabuleiro nesse ramo também. Então, acho que foi bastante proveitoso. Desculpa, eu não lembro a segunda Ah, não. pergunta. Eu te perguntei assim, e tu disse que tem, né, filhos ali e tal, né? E como é que os jogos de tabuleiro? Ter uma coleção agora de jogos também ajudou nessa questão da família e tal? Eles também jogam? Como é que foi assim agora que tu saiu de um lá para 30 jogos, né? Não, não, é que a gente casa gosta muito, sabe? A minha esposa gosta muito, sabe? Mais os party games mesmo, taco gato, esses jogos mais rápidos, né? Mas eu sim, eu tô buscando introduzir isso mais na minha família, sabe? Eu acho que é muito importante essa questão de desvincular um pouquinho das telas, né? Meus filhos hoje, antes de eu conhecer o curso, conhecer os jogos de tabuleiro, eles eram muito apegados com televisão, com tablet, com essas coisas. Eu vi que isso estava
mudando um pouquinho o temperamento deles. E a partir do momento que eu passei a investir um pouquinho mais nos jogos, jogar com eles, gastar um tempinho com eles, com essa conexão, né, de perto, um a um, assim, trazendo boas risadas, tudo, eu vi que realmente foi mudando, sabe? Eu vejo que eles podem muito crescer nesse sentido, né? Então, acho que aqui em casa realmente mudou, né? O pessoal gosta muito de jogos, gosta, o pessoal, todo mundo que me conhece, nem me chama mais pelo meu nome, me chama por xerife. Então, eu acho, eu me identifico mais por xerife, então acho que foi bastante bacana essa ideia, né, de trazer essa questão de jogos de tabuleiro. Acho que conecta muitas pessoas. Ah, que massa, que massa. Não, é muito legal saber isso. E uma questão que eu queria te perguntar, agora que eu me recordei, lá no início tu tinha, né, um jogo ali de tabuleiro e tu não teve um receio assim do tipo assim, poxa, será que eu vou, pô, não conheço muito sobre jogos, será que eu vou conseguir ter um negócio de jogos de tabuleiro, né, e tal? Isso chegou a se passar pela tua cabeça ou não, assim? Passou um pouquinho, não vou mentir não, passou um pouquinho, falar, será que eu vou conseguir estudar, né, os jogos, tudo. Mas eu vi, assim, que tem vários vídeos, né, tem várias, vamos dizer, informação sobre, na internet, sobre tudo, todos esses jogos. Eu fui pesquisando no YouTube, várias pessoas que dão dicas, gameplay, então acho que se parar para estudar, acho que não tem essa. Então, acho que para mim, no início foi um pouquinho, mas depois que eu fui pesquisando mais, eu vi que dá para se adaptar, dá para aprender, né, mais sobre os jogos. Então, acho que foi bem bacana. Ah, que massa. Não, é muito isso mesmo, né? Porque algumas pessoas ficam pensando assim, né? Nesse caso que nem o teu, assim, né? Poxa, tem poucos jogos, será que eu vou conseguir e tal, etc. Mas a pessoa acha que precisa ser um especialista, né? Pra ter um negócio com jogos, e não é verdade, né? Tô tendo ali tipo, porque tu precisa conhecer muito bem a tua coleção, né? E a coleção, quando tu Uhum. compra, tu vai jogar e vai conhecer muito bem, né? Então não Uhum. tem tanta dificuldade, assim, nesse crescimento, mas muita gente fica com esse receio assim, poxa, não conheço muito sobre jogos, será que, né, vou poder fazer renda extra com isso e tal? E, e o que eu queria te perguntar agora, assim, é hoje, né, que tu tá, né, já que o teu negócio rodando, com a Xerife Board Games ali, né, entregando jogos e tal, o que que tu vê, assim, de maiores benefícios, né, que tu enxerga para tua vida ali, né, pro teu dia a dia e tal, que ter a Xerife, né, te trouxe, assim? Eu acho, assim, que a Xerife me trouxe até uma coisa que eu acho que é muito importante, é a questão da conexão, né? Das pessoas sentar numa mesa, estar junto, sabe? Independente de estar jogando, conversando, falando coisas um com o outro, eu acho que tinha perdido um pouco depois da pandemia, né? Eu acho que o pessoal perdeu um pouquinho essa questão de estar mais próximo um do outro. Então, eu acho, não só a pandemia, né? Eu acho que é a era digital, eu acho que é a nossa era ultimamente, né? Então, eu acho que ter essa conexão para mim faz muita diferença, sabe? Porque eu sou uma pessoa que, vamos dizer assim, eu sou um pouquinho introvertido, né? Eu vejo que é muito valoroso essa questão. Eu cresci muito, né? Até por fazer parte de uma igreja e estar com pessoas, sabe? Conversar com pessoas. Eu melhorei muito tendo esse vínculo com pessoas. Então, eu acho que o board game, você se sentar para jogar com a pessoa, dar boas risadas, criar memórias, essa questão realmente é impagável, né? Não tem dinheiro que compra. Então, acho que foi bastante isso, sabe? Ter esse tempo já reunir com seus amigos é muito bom. Que massa, que massa. Não, é muito legal saber isso, porque cada um, sempre que eu faço essa pergunta, vem uma resposta diferente, né? Porque cada um enxerga de um ângulo diferente, né? E é muito legal, assim, saber dessa parte da conexão. E eu queria assim, também, né, abrir aqui esse espaço para ti também, se tem alguma pergunta, né, assim, que tu gostaria de fazer para mim aqui, né, tipo assim, enquanto do xerife, coisa assim, para que a gente pudesse aproveitar aqui também para te dar alguma dica e também pro pessoal que está aqui assistindo, né, hoje aqui, a gente pensando também, né, em começar a sua renda extra com jogos de tabuleiro. Não, né, a pergunta que eu tenho é bem simples. Realmente a questão de. É porque hoje eu sonho em ter uma tabuleirinha, né? Eu vejo hoje que é possível isso acontecer, né?
pelo caminhar que está andando, né? E eu queria saber, assim, quando que você acha, né, que eu posso parar para pensar, agora eu posso partir pra um espaço físico, para um lugar realmente meu mesmo para estar alugando esses jogos, ou se tem que ter uma quantidade de jogos específicas para isso. É mais essa dúvida que eu tenho, né? Até quando eu posso ir. Perfeito, perfeito. Ahn, É uma dúvida interessante, assim, porque, assim, num geral, tá? Quando a galera começa o VDJ, começa a alugar e não para, né? Segue nessa constância e tem esse, obviamente, esse desejo de ter um espaço físico, em menos de 2 anos, tu já vai estar com teu espaço físico, basicamente. Porque fazendo o método PAC, né? Com planejamento, anúncios e comunidade, uma hora essa comunidade ela vai estar tão grande que eles já vão estar te pedindo assim, poxa, não sei quando é que vai ter um espaço pra gente poder jogar, não sei o que e tal, até que, né, chegar nesse ponto. Mas até por isso, né, que a gente começa com o aluguel de jogos de tabuleiro, porque ele é o início do jogo de longo prazo, para que a gente já abra um espaço físico com clientes. Porque hoje, se tu fosse uma, sei lá, uma pessoa que não tem uma marca e fosse abrir um espaço físico, no dia zero, no dia um ali, tu ia ter 0 clientes. E daí tu ia ter que ir atrás deles e tal. Agora, quando tu já tem, né, uma marca rodando, tu já tem a marca, né, todo mundo já te conhece, né, o xerife e tal, etc. Né? E daí, quando tu vai abrir, tu já tem né, o clientes já para ir já no dia um. Agora, como é que é o que define, assim, sabe? A primeira parte de abrir um negócio com jogos de tabuleiro não tem muito a ver com a questão dos jogos, tá? Eu, lá atrás, nas franquias da Lens, eu dizia que precisaria ter no mínimo 100 jogos para abrir um espaço. Por quê? Porque menos para um espaço muito grande, lembra? A franquia da Lens ela tinha 120 metros quadrados, no mínimo. Então eram bares com jogos grandes. Então, tipo, se tu tem um bar grande assim e tal, o que vai acontecer se tu tem, sei lá, 30 jogos? Vai ficar, mesmo que tu coloque eles de frente, que nem esses aqui que estão aqui no meu estante, né? Que eu coloco de frente para mostrar a capa e etc. Ainda assim, iam ser poucos jogos pelo tamanho do espaço. Só que depois da pandemia, a gente criou também um modelo com a Lens, que é um modelo mais enxuto, onde era para que justamente as pessoas fossem lá, escolhessem os jogos, alugassem. Ela tinha algumas mesas, assim, né? Dentro do espaço e tal para que elas pudessem, tipo, jogar ali. Não era o foco elas jogar ali, o foco era que elas alugassem. Também elas tinham essa parte de RPG e essas coisas assim. O que mais define mesmo, assim, é a parte da comunidade de fato, né? Porque tu tem uma loja física, aumenta o número de clientes que tu vai ter, as pessoas vão estar ali passando, né? Vai ser mais fácil vender, porque, que nem a gente falou antes, né? Ah, as pessoas pensam que é golpe, não sei o quê, porque tá na internet, é delivery, eles não têm como te visitar. Na loja física, esse medo acaba indo. Só que o que que acontece? É uma questão de planejamento também, né, financeiro, assim, tipo, poxa, tu pode pegar uma sala e começar uma sala comercial, né? Em vez de pegar uma casa, um espaço só teu, que nem eram as franquias da Lendes. Porque as franquias da Uhum. Lendes, assim, a gente falava na época lá que era 150 mil, né? O investimento mínimo. Hoje a gente estaria falando de 200 a 300 mil, sabe? Então, tipo assim, né, por causa de inflação, essas coisas assim. Então acaba que tem uma tabuleiria grande, assim, e tal, que nem a Ludus, que nem outros, né, lugares, assim, que são, né, hamburgueria, lancheria, com jogos de tabuleiro é realmente mais caro. Por causa de ar-condicionado, cadeira, mesa, essas coisas assim. Agora, tu abrir Entendi. um pequeno espaço, porque o que que a gente faz, o que que a gente está construindo hoje, na verdade, né, dentro do VDJ? Dentro do curso ali que nem tu tá hoje, tu vai ali, né, fazer teus R$ 1.000 de renda extra ali e tal. Passar, alguns alunos fazem R$ 2.000 nisso, né? E daí depois a gente tem o Next Level, né, que é justamente para dobrar o teu faturamento. Então, se tu, né, tanto que dentro do Next a gente tem lá o que é a mentoria em grupo, né? A gente tem, tipo assim, a faixa de 1.000, 2.000 e 4.000. E a gente, tipo assim, já bateu 1.000, agora é 2.000. Bateu 2.000, agora é 4.000, sabe? E a gente vai indo. Quando a pessoa está fazendo já mais de R$ 4.000 de renda extra por mês, o que que acontece? É meio natural tu pensar assim. Muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, 4.000 é mais que meu salário. 4.000 é muito próximo ao meu salário. Então, não é o caso, eu acredito contigo, que tu é programador, né? Que é da área de tecnologia, mas as pessoas pensam assim, poxa, vou me dedicar a isso. Porque daí quando tu se dedica àquele projeto,
daí tu vai lá e começa a crescer. Até porque justamente quando tu tá, né, tipo ali 4.000 e tal, 2.000, 4.000, né, nessa faixa aí, porque acima de 4.000 já é mais fácil tomar essa decisão. Mas quando tu já tem essa renda mais recorrente, de maneira estável, o que acontece é que tu pode pagar um aluguel de 1.500, porque obviamente quando tu alugar o espaço físico, tu vai ter mais investimentos iniciais, mais custos Uhum. fixos, mas também tu vai ter mais faturamento, né? Que daí tu vai ter outras fontes para explorar ali dentro do teu espaço. Então daí tu começa a pensar já, poxa, eu vou montar uma sala pequena, colocar meus jogos lá, né, atender a partir dali, ou fazer né, as coisas dali. No teu caso, pode, vou trabalhar de lá, né, então, enquanto atendo o pessoal. E daí depois disso, tu começa a crescer, até chegar, tipo, começa com um espaço pequeno, de, sei, né, uma sala comercial, daí depois tu vai aumentando, dando Uhum. mais conforto pra galera. Porque muitas vezes o que tu faz na primeira, desde que bem feito e acertado, tu vai indo depois para os próximos passos, né? Então, Uhum. mas geralmente, assim, falando, né, da vida real, assim, dificilmente eu vi alguém abrir uma tabuleiria com menos de 50 mil reais hoje em dia, sabe? Tabuleiria falando de um espaço grande e decente, né? Tipo assim, já vi gente Uhum. abrindo com 10, com 20 e tal, mas daí é mesa de PVC, sabe? Aquelas coisas assim, tipo, Com meio. qualidade. Sem qualidade. O que não vai te trazer faturamento, né? É que a pessoa acha que só por ter os jogos ali, a pessoa vai gastar o ticket médio lá de 50, 100 reais. Só que se tu não prover para ela um bom ambiente, né? Onde ela tá confortável, assim, que não tem cara de algo, né? Caro, vamos dizer assim, ela não vai gastar muito dinheiro, né? Então, tipo, a mesma pessoa que tem, sei lá, muito dinheiro, se ela for num boteco, ela vai gastar 30 reais. Se ela for num restaurante fino, ela vai gastar 300 reais. E ela tinha dinheiro para gastar 300 no boteco. Mas o boteco, ele não trazia esse negócio, assim, para que ela, de fato, gastasse. E nem tinha produtos também, né, com valor agregado maior. Mas é justamente isso. Por isso que a gente tem que se preocupar muito com o ambiente. Mas tu não precisa começar. E eu não comecei, né, com um ambiente já top, cheio de com bar, com drinks, com pizza, com não sei o quê, sabe? Tipo assim, não. Eu comecei lá no início, tipo, era um espaço de 40 metros quadrados que, tipo assim, tinha mesa, tinha jogos, era uma biblioteca antes, assim, sabe, de um prédio, então, um aluguel barato, não sei o quê, para testar Uhum. a ideia. E daí depois, tudo que a gente tinha lá, a gente levou para próximo, que já era 76. Depois desse 76, a gente foi para 230 metros quadrados, né? Obviamente isso foi ao longo de anos até chegar no ponto que daí a gente começou a abrir franquia e, né, daí o resto né, é história, né? Então, mas no geral é isso, assim. Então, o mais importante é que tu tenha constância, que tu não pare, né, de se desenvolver, de crescer e também ir mantendo essa comunidade e tal, porque tu vai ver que é algo que, poxa, assim, é incrível, né? E vai crescer muito ainda. Ah, Não sei se legal. respondi assim a tua, tua pergunta. Respondeu bastante. Obrigado. De nada, de nada. Mas então, e agora eu quero te fazer, né, a nossa última pergunta aqui, de que dica que tu daria para quem está pensando em começar assim a sua renda extra com jogos de tabuleiro e principalmente para as pessoas também que já tentaram, né, outras renda extras e não conseguiram ainda, né? Bom, eu acho assim que o medo atrapalha muito, né? E a gente não pode deixar que o medo às vezes paralisa a gente, né? Então acho que por mais que às vezes a gente passe por frustrações, né? Tem muita coisa ruim que acontece no meio da internet hoje, né? Mas se você ver, estudar direitinho, realmente a proposta do curso, ver que realmente ver o que que ela te dá de benefício, você vai ver realmente que te dá respaldo, né? Do que, por exemplo, eu estudei direitinho, né, as aulas gratuitas, né? E quando eu realmente adquiri o curso, eu fui adquirindo essa confiança, porque eu vi que é um trabalho sério, né? Que realmente te dá o passo a passo ali, não é algo assim, vamos dizer, você fez o curso, é você mesmo se vira. Não, você tem um suporte lá, Lidiane, para te ajudar. Tem a comunidade também de pessoas ali que está todo mundo perguntando realmente diariamente, um se ajudando um ao outro. Então, acho que
são vários fatores, né? Tem que realmente contribuir para esse curso realmente ter o sucesso. Então, eu acho que se você tem medo, se você às vezes tem alguma dificuldade nesse sentido, é realmente não deixar de travar e tentar estudar direitinho de que realmente isso é uma oportunidade, né? Se você tem jogos de tabuleiro ou não, né? Para crescimento. Então, acho que foi dessa maneira que eu pensei, né? E dessa maneira que eu realmente vi e colhi resultados hoje no meu dia a dia, né? Então, acho que se a gente parar para olhar dessa forma e realmente foi realmente, vamos dizer assim, né? Fui abençoado com esse curso. Ah, que massa, que massa. Fico muito feliz em saber sobre isso, né? Que a gente está aí ajudando, porque justamente essa parte a gente se esforça bastante, né? Com a parte da equipe, e a gente ali sempre atualizando as aulas, e para justamente deixar mais fácil cada, né, nova turma aí para que a galera faça sua renda extra. E agora, para a gente finalizar, eu queria, né, o papo tá muito bom, mas a gente, né, tem que fechar aqui. Eu queria eu sei que muitas pessoas ainda vão querer te fazer perguntas, vão querer falar com a xerife ali, ou até mesmo quem é de Aparecida de Goiânia, né, também querer alugar com vocês. Então, eu peço que tu deixe as tuas redes sociais, como é que é o teu site, como é que faz aí para encontrar a xerife e poder alugar ou falar contigo. Então, é bem simples. Meu Instagram é xerifebg, meu site é xerifebg também, .com.br. E nesses contatos você consegue realmente falar lá no nosso Instagram, tem o nosso link também no nosso grupo do WhatsApp, também na nossa comunidade lá que está crescendo diariamente. Então, esses são meus contatos lá também. Boa, então quem, né, for de Aparecida de Goiânia, ou até mesmo você que está aqui assistindo isso até agora, não deixe de seguir, né, @xerifebg. Também, se você ainda não me segue aqui no Instagram ou no YouTube, né, me siga, se inscreva e tal, porque toda terça e quinta, às 8 e 8 da noite, a gente tem mais podcast, é a minha vez, compartilhando histórias de pessoas que já estão, né, que já transformaram aí seu hobby numa fonte de renda extra. Dito isso, pessoal, queria dar uma boa noite a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.